agradecer a todo mundo, principalmente a igreja aqui por estar acolhendo, Ziel. Fico feliz por ver no sábado de manhã ensolarado, tanta gente assim, bacana. Quero agradecer o pessoal da minha igreja, que eu não entendo, me ouve quase todo fim de semana, está aqui também, muito bacana. E assim, o que o Ziel falou está proibido para vocês, tá? O que vocês não podem perguntar lá em Alphaville, não podem perguntar aqui. Foi me colocado, principalmente pensando nessa pergunta sobre o que o Ziel falou, sobre o nosso propósito aqui nessa geração, o seu propósito. Isso tem me incomodado bastante. Quantos aqui são filhos, já são crentes, ou vai à igreja, ou conhece o cristianismo desde criancinha? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Então essa palavra hoje é para você. Se você se converteu faz 1 ano, talvez não seja tanto. Mas se você já vem desde criança, como eu, que sou filho de pastor presbiteriano, meu irmão é pastor presbiteriano, minha mãe é diretora de seminário, tenho 3 tios pastores presbiterianos, meu avô é presbítero, fundador da Presbiteriana da Madalena. Então vocês imaginam o que seria do meu destino? Tinha que ser presbiteriano e pastor. Então não tinha, se você não acreditava em predestinação, está aí, ou obrigação, eu não sei se é predestinação ou obrigação, mas essa é a minha história. E eu cresci em torno dessa cultura cristã, e para mim, por um lado, crescer na cultura cristã fez muito bem, porque eu nunca usei drogas, nunca fumei, nunca enchi a cara, nunca transei com todo mundo, não que eu não quisesse, mas não fiz antes de me converter, e pude me converter logo cedo na vida, que é um privilégio. Foi com 14 anos, num acampamento, eu entreguei minha vida ao Senhor, e Ele foi mudando. Só que, por muito tempo da minha vida, eu confundi a cultura, a religião cristã, com o Evangelho de Jesus. Eu sempre confundi essas duas coisas, que hoje para mim estão bem claras que são separadas, mas que por muito tempo eu fiquei sob essa perspectiva. 2 coisas fizeram eu mudar minha visão nesses últimos 10 anos, só que tudo é introdução, ainda vou ter aquela historinha de introdução, mas isso aqui é só para eu encaixar, para vocês falarem, para vocês entenderem por que eu vou falar isso também. 3 coisas, algumas coisas aconteceram nessa última década. Primeiro foi em 2004, eu conheci um pastor presbiteriano, chamado Timothy Keller, ou Tim Keller, e o Tim Keller apresentou para mim uma nova visão na perspectiva da parábola do filho pródigo, sobre o que é entrar na festa e encontrar Deus. Nós geralmente, quando a gente ouve a pregação sobre o filho pródigo, a gente lembra do filho pródigo, aliás, botou o nome num filho, são 2, o outro é tão desprezado que a gente nem lembra, que gasta com as prostitutas, com todo mundo, com festa, sei o quê, e volta e recebido, legal. E a minha visão é o seguinte: eu sou um pouco de filho pródigo, mas eu nunca me identifiquei muito com filho pródigo. Filho pródigo para mim sempre foi assim, eu nunca saí desse jeito, nunca fiz o que o filho pródigo fez, a não ser se eu aplicar espiritualmente, mas daí qualquer coisa a gente explica espiritualmente, né? Mas assim, na prática eu nunca falei, eu sou o filho pródigo. Só que, quando eu ouvi que a parábola não acabava quando o filho pródigo entra, que tinha um filho mais velho, e que em Lucas 15, 1, 2 e 3, vai contar que a parábola estava sendo contada, porque os religiosos criticavam Jesus por estar sentando à mesa dos pecadores, que Jesus estava sentando à mesa dos profanos, e que o filho mais velho chega na parábola e fala, eu não vou entrar na casa com esse cara que você perdoou, pai. Eu tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo há anos, e o Senhor nunca matou um animal para mim, e agora vem esse teu filho que queria você morto, e você faz isso.
E o pai vira para o filho e fala: meu filho, você não percebe que tudo que eu tenho é seu, mas o que meu filho estava morto, foi encontrado, estava perdido e foi achado, eu não poderia dar uma festa. E a parábola acaba aí. E eu percebi, falei: caramba, o mais novo, o filho pródigo, representa quem veio do mundo. E talvez você que se converteu nos últimos 5 anos, entende muito bem o filho mais novo. Mas eu me identifiquei com o filho mais velho, o filho que julga, o filho que não quer os profanos na igreja, o filho que gosta de apontar o dedo, que se sente maior por ter crescido num lar cristão, que tem muito orgulho, que confia muito na religião, nas regras, nas doutrinas, que está com essa segurança. E que muitas vezes Deus está chegando e falando: vamos entrar no céu antes de você confiar nas suas coisas. E aí o filho mais velho não entra na festa. Não precisa ser não precisa ser um ótimo exegeta, mas o filho mais velho não entra na festa. Em cima dessa parábola dessa interpretação que eu ouvi em 2004, a minha vida foi desconstruída. E todos minha conversão, eu falo que foi uma segunda conversão. Minha primeira conversão foi sobre a minha natureza pecaminosa. Minha segunda conversão foi em cima da minha confiança sobre a religião. Esses 2 anos atrás eu me mudei de casa. Quantos aqui já se mudaram de casa aqui? Levanta a mão. Foi a primeira vez. Então eu estava mudando de casa, a gente vai no supermercado, pega um montão de caixas. E eu peguei um montão de caixa e comecei a embalar. Você pega, compra saco bolha, pega jornal velho e vai embrulhando as coisas. E aí você bota nas caixas, chama um montão de amigo para te ajudar, ninguém aceita, e você contrata alguém para fazer, porque você não vai dar conta, deixa de ser pão duro, paga lá seus R$1.000 para fazer a mudança. Eles mudaram, subiram. E aí, eu não sei quanto a vocês, a gente elegeu o escritório como o depósito das que na primeira semana a gente não vai abrir. A única coisa que a gente abre é coisa de geladeira, comida que precisa, coisa para dormir. E aí, na segunda semana eu entrei naquele escritório, isso há 2 anos atrás. Está faltando algumas coisas como a TV, a gente vai lá, tirou. Essa semana eu entrei lá no meu escritório e tinham 4 caixas que eu nunca abri. 2 anos depois, 4 caixas. E aí eu comecei a abrir. E um tempo atrás, eu abracei uma filosofia: se eu não uso uma coisa por 1 ano, eu dou. Mas doeu meu coração olhar aquelas caixas, porque se eu abrisse, eu teria que ter um compromisso da grande maioria dar aquele negócio. E eu comecei a abrir, comecei a ver tanta coisa que eu tenho, que em 2 anos eu não fiz falta. E tanta coisa que perde o propósito se ficar dentro da caixa. Eu tinha fotos, eu tinha jogos, quebra-cabeça que eu gosto muito, eu tinha livros, tinha tanta coisa. Quando você se converte, você é colocado no novo mundo, que é muito bom, que é comunhão, mas isso pode ser facilmente confundido com a religião. E a religião é uma caixa, que é muito boa, ela é neutra, ela é muito boa na época de mudança de vida. Na época da mudança, ela te protege de pancadas, de coisas, ela é segura, ela traz controle social, como diz os sociólogos, ela traz ordem, é legal a religião. Só que se você, no momento de vida, fizer a transição e não sair da caixa, todo o propósito de vida que foi colocado para você, você não cumpre. Um porta-retrato dentro da caixa não cumpriu a função que é do porta-retrato, de embelezar e trazer recordação ao ambiente. Um controle, uma televisão que fica na caixa, perdeu o propósito dela de foi criada para trazer entretenimento, jornalismo, qualquer coisa, numa sala,
Um quadro que fica dentro de uma caixa perdeu o propósito de trazer a beleza numa parede. Um jovem que fica dentro da religião perdeu o propósito de ser sal fora do saleiro. O sal dentro do saleiro não tem nenhum propósito. Você tem que sair. Em cima dessa palavra, que há 2 anos atrás eu escrevi um livro, Vida Cristã Fora da Caixa, que é um pouco disso que eu quero trazer para vocês hoje. E um pouco de uma pessoa que decidiu viver fora da caixa. Ok? Eu quero falar uma coisa sobre a caixa. Alguns erros que a gente comete quando a gente começa a refletir sobre a caixa 2 erros que a gente comete. Achar que é possível viver a vida toda sem caixa. Isso é uma utopia. Não, agora eu vou viver fora da caixa. E aqui, quando eu falo caixa, eu estou necessariamente botando tradicionalismo e religiosidade, ok? Para ficar mais fácil para vocês, mas muitas coisas pode ser essa caixa que vai te tirar a dependência dela. Uma das coisas é você pensar, não, eu vou viver uma vida cristã sem essa religiosidade. Impossível. Não tem como. Não dá. Então, não é uma utopia de falar, não, vai dar para viver. Não dá. Vira e mexe, eu me percebo que eu sou um grande religioso. Porque dizem o seguinte, que quando um pastor prega muito sobre uma coisa, provavelmente ele tem problema nessa área. Você pode saber, se você fica tá. E eu já quero confessar meu pecado, eu sou um religioso. É por isso que eu prego tanto nisso, porque eu estou tentando, Senhor, deixa eu tentar viver isso, eu já aprendi intelectualmente, joga no meu coração, porque existe o default, o automático do computador, que é aquele programa, quando eu ligo o computador, ele tem um automático, um default, que ele leva para a tela principal, se é o Windows, se é Mac, ele leva, e não adianta, é o automático dele. O automático do filho mais novo que veio do mundo quando ele sente o cheiro do cigarro, quando ele vê assim, se ele teve uma vida muito promíscua, ele entra no shopping ou vai na praia, ele sente aquele desejo da carne de pecar de novo, é o default, ele tem que orar para ele, Senhor, não me deixa essa natureza pecaminosa tomar conta, eu quero desenvolver essa nova natureza. Eu não, quando eu sinto o cheiro de cigarro eu tenho raiva, falo, por que esse cara está fumando perto de mim? Quando eu vejo gente bebendo eu acho tão ridículo, falo, olha que descontrolado, no casamento da família dele está bebendo, que coisa. Na área sexual eu já tenho mais tentação porque ninguém é perfeito, mas assim, eu não tenho, mas o meu default, o default do religioso é ser fariseu, é ser um grande fariseu, um jovem fariseu, um cara que, exatamente por isso, quando eu vejo os outros eu falo, bebendo, e ainda fala que é crente, olha só, olha esse pastor aí falando essa bobeira. Eu gosto de ser um grande religioso e julgar as pessoas, esse é o meu caminho natural, isso tem que tomar cuidado, por isso que eu estou confessando o meu pecado. Um segundo, é achar que pode ser pleno, o que eu falei, dentro da caixa ninguém é pleno. Eu lembro de uma menina, que ela fumava muita maconha, e ela se converteu e começou a parar, e foi um processo, e num dos pequenos grupos que a gente teve, ela falou, Marcos, eu deixei a minha turma e deixei o reggae. Eu falei, por que você deixou o reggae, o ritmo reggae? Você gostava tanto de reggae, você só ouvia reggae, ouvia Bob Marley, não, quando eu ouço um reggae, é uma vontade imensa de fumar uma maconha, então não dá, tive que abrir mão, e eu falei, que 10, é isso mesmo, abre mão, se abstenha, porque você está num processo de regeneração. Mas eu falei assim para ela, é um momento de caixa seu, mas um dia, e você vai saber qual é esse dia, você vai ter que voltar a ouvir reggae,
e voltar para os seus amigos. E ela falou: por quê? Porque o evangelho que te transformou é muito mais forte do que o que está no mundo. E o seu propósito não é se converter para sair deles. O seu propósito é você se converter, se restaurar, ter a munição e levar a igreja até eles. Não fique dentro da caixa. Volte para o lugar onde você foi colocado, que esse é o propósito da sua vida. Alguém que fez isso foi Paulo, e é Paulo que eu quero destacar talvez aqui, de vários que eu poderia fazer. Porque presta atenção na vida de Paulo. Paulo, se eu for descrever as qualidades de Paulo, Paulo é o cara perfeito para liderar a igreja de Jerusalém. Paulo é fariseu. Paulo provavelmente é o procurador do Sinédrio, porque fala que quando Estevão foi apedrejado, ele teve as vestes dos que apedrejaram nos seus pés. A tradição rabínica fala que os procuradores do Sinédrio poderiam levantar as vestes, olhando para o Sinédrio para impedir um apedrejamento ou deixar quieto. Então, não é que Paulo ficou cuidando de vestes, né? Ô moleque, cuida aí enquanto eu vou apedrejar alguém. Não. Ali é uma forma simbólica de dizer, ó, Paulo consentia. Paulo não levantou as vestes. E depois ele consegue uma carta para ir perseguir cristão. Não é qualquer um, é só um procurador. Ele tinha uma linhagem impecável. Ele teve um professor, dos professores Gamaliel. Ele era o cara no judaísmo. E aí Deus fala assim: traz o currículo do cara da época de Jesus. Aí os caras pegaram e trouxeram o currículo. Os anjos, né? Isso é só da minha cabeça, tá? Os anjos, não tem isso. Você vai procurar, não vai achar. Você tem os anjos. Esse cara é o cara, Senhor. Aí Deus olhou assim. Caramba, está muito perfeito. Já sei, vou dar um ministério. Então não é legal. Você já tira Pedro, porque Pedro já. Você lembra, né? Pedro já não é muito bom, não. Pressionou um pouco, ele espana. Pedro já não é legal. Você vai botar Pedro para liderar a igreja? Não, Pedro não dá. Tiago, você pode ser acusado de nepotismo, então não vai dar para pôr o irmão para liderar a igreja de Jerusalém. Não põe Pedro. O quê? É Paulo. Posso falar? Eu tenho outros planos para ele. Qual é o plano? Ele vai ser o apóstolo dos gentios. Eu fico imaginando na minha cabeça. Os anjos viam assim: Senhor, esse homem está pronto para ser o apóstolo dos judeus. É desperdiçar? Aliás, o RH de Deus não é muito bom. Chamou eu, Ziel, então não mostra que para contratar não é muito legal, não. E foi assim com Paulo. Ele falou assim: esse cara é certinho para a caixa dos judeus. É só colocar lá e ele vai. Os caras já respeitam ele. Não. A vida dele vai ser com tudo que ele não aprendeu, é do lado de fora, é tentar traduzir para os caras. E quem vai ser o pedra no sapato é a imagem e semelhança dele. Todos os fariseus que ele ensinou até agora, todo mundo que ele doutrinou, vai ser a pedra no sapato. O anjo dobrou, Jesus desceu de novo, apareceu para Paulo e começou o projeto Paulo fora da caixa. E o projeto Paulo fora da caixa, e quando eu falo sobre Paulo, eu falo com muito respeito, porque Paulo, depois de Jesus, porque é um concurso, Paulo é o cara do Novo Testamento, é o cara que escreve mais, é o cara que vai trazer, e é o cara que foi liderado para levar o evangelho para a gente. Lembrando só, se eu tenho algum judeu aí, mas não sei. A gente. Nós somos os gentios. A gente tem que lembrar que Paulo se sacrificou para esse evangelho ser bem traduzido para a gente. Porque senão todo mundo teria que circuncidar, aí os homens, agora, virar judeu, ia ser complicado. Obrigado, Paulo. E Paulo tem um texto em Atos 21, 28, que é o cerne do que eu estou trazendo aqui das acusações. Eu tenho até 10 e 20, né? Segundo o horário, ok. Qual que é o texto que diz sobre Paulo? É esse aqui, vou contar só o contexto rapidinho. Paulo já plantou as igrejas, Paulo está voltando, alguém, né, é o Espírito Santo, botou na cabeça de Paulo que ele tinha que voltar para Jerusalém. Todos os presbíteros falaram:
não, Paulo, você está doido, você voltar lá, você não sabe, os caras vão te matar. E aí Paulo começou com essa, parece Jesus também, não precisa começar a falar muito de morte. Quando um cara começa a falar muito de morte, pastor, vai morrer, já sabe. Se começar a falar muito, a morte não é tão ruim, está com doença, pode saber que está dando algum recado. Jesus começou com isso, os apóstolos falavam, não, Jesus, esquece esse negócio de morte, tem que morrer. E Paulo começou a falar, não, morrer é lucro, que isso? Morrer é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, começou, e os presbíteros das igrejas começaram a chorar, aos pés, não faz isso, eu vou fazer. E aí Paulo volta para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, Tiago recebe ele, que Tiago era o líder ali da igreja, e Tiago faz uma proposta indecente para Paulo, que eu não entendo, aí o Ziel vai explicar no último período, que o Tiago fala assim, Paulo, bacana seu ministério, parabéns, estou ouvindo coisa boa, mas sua barra está suja aqui em Jerusalém, vamos fazer o seguinte, faz um voto, vai, corta o cabelo, aqueles votos bem radical, vai dar uma amenizada, leva 4 dos nossos, paga, porque assim, pessoal de igreja, se você pagar, o pessoal fica quieto, chega no templo, paga para eles, estou pagando para todo mundo fazer voto aqui, eu também estou fazendo, fica uma semana fazendo esse voto, que se acalma, qualquer religioso vai falar, não é que Paulo também está dos nossos, não abandonou totalmente, e o que eu não entendo é que Paulo aceitou, falou, tá bom, vamos embora, e aí ele vai, rapa a cabeça, faz o voto, chama os 4, e vai levando, vai, todo dia vai, só que o último dia, chega alguns judaizantes da Ásia Menor, e aí quando eles chegam, eles olham para Paulo e falam, procuramos por todo lugar, foi bem aqui no templo que a gente acha, esses caras começaram a gritar e falar, esse homem, ele está acabando com o judaísmo, enviado de Satanás, esse cara aqui está acabando com tudo, profanou o templo, ele, aliás, abre aspas, todo o problema em Atos tem a ver com o templo, foi Estevão estava indo muito bem no discurso, até falar do templo, Paulo estava indo muito bem, até alguém acusar o negócio do templo, e ele falou, você profanou o templo, não sei o quê, e aí eles arrancaram Paulo do pátio, porque ninguém poderia ser apedrejado no pátio, e eles iam apedrejar e matar Paulo ali do lado de fora. Então o texto é esse, israelitas, ajudem-nos, ajudem a arrastar esse cara para fora, este é o homem que ensina todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar, além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Essas são as acusações do apóstolo Paulo, e depois dessas acusações, Paulo vai ser preso, Paulo vai ser mudado de prisão, Paulo vai para Roma, e aí Paulo morre. Essa é a grande startup. O que Paulo está sendo acusado aqui? Paulo está sendo acusado de falar contra o povo de Israel. Estou deixando aqui algumas highlights para vocês. Paulo está sendo acusado de falar contra a lei de Israel. E Paulo está sendo acusado por falar contra o templo, profanar o templo. A lei do Senhor, o povo de Israel e profanar o templo. Eu queria trazer essas 3 visões de Paulo, que é quando ele começa a perceber que a vida cristã dele, ou a vida em Cristo dele, começou a ser limitada por símbolos que foram muito importantes no Antigo Testamento, mas que se cumpriam em Cristo. E se a igreja hoje, se você hoje voltar para o Antigo Testamento, sem passar por Cristo em vários aspectos, principalmente hoje que eu estou destacando, templo, lei cerimonial e povo, você vai cair no mesmo erro que caíram os que acusaram o povo, os que acusaram Paulo. Esse é um erro de quem ainda não vive a liberdade do Espírito. A primeira coisa que eu queria trazer é um Paulo fora do gueto. Ampliou a visão
etnocêntrica. A questão é o seguinte: o povo de Deus, no Antigo Testamento, tinha a aliança da circuncisão, era um povo muito escolhido. No Novo Testamento, a partir da fé, você não sabe e não pode mais distinguir o que é joio e o que é trigo. Mas o religioso adora dizer: esse é crente, esse não é. Esse é, esse não é. Esse é, esse não é. Quem está nascido de novo, um jovem que vive o Evangelho, ele vive, e aí eu aprendi isso de um teólogo muito bom, super capacitado, quem chama Deus de pai não pode escolher irmãos. Esse teólogo chama Ziel Machado, ele falou um tempo atrás, e é mais ou menos isso. Você não pode ficar gastando o seu tempo, porque era o que eles faziam, lá, esse cara não é, esse é. Não quer dizer que você não vai ter critérios para ouvir pessoas, para seguir pessoas. Mas quem Deus chama de filho, é Deus que decide. Esse é o problema de quem separa o joio do trigo, é que antes da colheita, o joio e o trigo é muito parecido. E você acaba jogando o trigo fora e ficando com o joio só depois que você percebe. Um jovem que vive uma vida cristã fora da caixa, ele não entra nesse gueto gospel, nesses murinhos que fala, só aqui que você pode estar. É só. A gente é tentado a viver uma vida cristã dentro da igreja ou dentro dos acampamentos. Eu sou tentado. É muito mais fácil ser crente lá. Todo mundo fala a sua língua, você não é confrontado com nada. Aí fica fácil ser crente, né? Eu quero ver lá fora, no trabalho, na faculdade. É lá que você abre e aí você começa a ter que tratar todos como irmãos, começar a acolher. É complicado isso. Nós fomos criados em cima de 2 pecados: orgulho e medo. Medo é o seguinte: quando você era pequenininho e você fazia alguma coisa errada, sua mãe falava, se você fizer de novo, aí tirava o chinelo e falava, E se você foi uma criança que nem eu, um pouco mais desafiada, você olhava para a mãe e ia mais perto do que não podia tocar. Aí o chinelo ia aumentando. Aí você puxava a mão, o chinelo abaixava. Aí você ia, o chinelo... Aí uma hora você fala, vamos ver se esse pai tem coragem de me bater. Aí, se você teve uma mãe que nem eu, se ela prometia, acabou. Não importa se à noite você falou coisas legais, eu tentava sempre... Ela falou, você vai apanhar em casa. Aí eu ficava agradando ela. E ela sabia, ai que bom, trouxe florzinha para mim, sei o quê. Ai que vai falar, tá tudo aqui. Chegava em casa e falou, você vai apanhar por causa daquilo. Mas eu te trouxe flor, eu abracei, foi tão legal. Mas aqui promessa é dívida. Minha mãe era assim, meu pai não, meu pai esquecia. Era a primeira florzinha, ele falava, meu filhão, você é meu filhão. Mas minha mãe prometia, batia. Medo. Não estou falando que está errado, mas a gente é criado no medo. Orgulho. Eu falava palavrão. Quando a minha mãe não lavava a minha boca com sabão, porque ela fez isso, ela falava assim, os métodos eram maravilhosos antigamente. Ela pegava e falava assim, olha o pessoal da rua, todos falam palavrão, você foi bem criado. Você é uma casa cristã. Olha só, você não fala palavrão. Aí eu, novinho, falava, não falo, eu sou bem criado. Eu sou diferente. Não sou menino de rua. O problema é quando a gente entra na religião, eles começam a colocar a mesma coisa. Se você fizer coisa errada, você vai para o inferno, hein? E você começa a obedecer a Deus por medo. A mesma coisa da criança. Isso é uma espiritualidade infantil, obedecer a Deus por medo. Você obedece a Deus por gratidão, não por medo. Não é que você não vai ter temor, mas não é isso que faz você obedecer. E orgulho, tem até versículo, você é raça eleita, sacerdócio real, nação escolhida do Senhor, você é cabeça, não é cauda. Aí você pega orgulho, eu sou diferente do mundão, não sou, eu sou o povo escolhido. E você cai na religião de novo do que separa, do que Paulo foi acusado. Porque Paulo falou, não, o povo de Deus não é o que é circuncidado, o povo de Deus é aquele que pela fé está em Cristo. E pela fé é algo que você não necessariamente consegue visualizar, não é roupa, não é linguajar, ou varão, não é, é fé. É lá dentro, é uma transformação interna que vem para fora.
Esse é o primeiro ponto que Paulo vai trazer e que, graças a Deus, isso abriu. Não é pelo povo judeu, não é para você entrar no povo judeu que você é salvo, mas é pelo povo judeu que veio a salvação. Isso é muito diferente. Tem um texto que fala em Romanos que vai trazer mais ou menos isso. Não há diferença entre judeus e gentios. Se você fosse um judeu na época de Paulo, você ia ficar ofendido com uma carta dessa. Você ia também estar lá apedrejando Paulo. Não há diferença entre judeu e gentio? Espera aí. Um judeu falaria, não é 2000 anos que eu estou aqui, que estamos aqui na nação, para você falar isso aí. Só chegar assim, não há diferença entre judeu e gentio. Como é assim, Paulo, você vai falando isso? Só porque você despirou com a cabeça, não é que você vai ficar jogando todo o judaísmo assim no lixo. Há muita diferença, a gente é um povo eleito. Olha o que ele fala, não há diferença entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos. Isso aqui ia dar problema demais. Dá problema hoje, viu? Os que o invocam. Então é só invocar? É assim? Está simples assim? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo quebra todo tipo de aparência para cortar e ele nivela na fé, invocar o nome do Senhor. Uma segunda acusação que Paulo tem é fora da lei religiosa. E ele quebra o método. E aqui a gente separa teologicamente, eu vou ficar nessa separação, porque ela é mais segura para mim, essa é a minha caixa, entre lei cerimonial e lei moral. Lei moral continua firme, bacana, os 10 mandamentos, tirando o quarto, porque a gente não sabe interpretar ainda o quarto, um dia a gente vai saber. Então tem os 10 mandamentos, não matará, ninguém tem dúvida que não pode matar, certo? Não adulterará, ninguém tem dúvida. O sábado a gente é cerimonial e moral, então a gente tem que pegar o moral do sábado. Isso é uma pregação que o Zé vai fazer outra vez. E aí a gente tem sobre cobiçar e tudo mais. Agora, as leis cerimoniais eram consideradas tão sagradas quanto a lei moral para um judeu. Então você tinha o lavar as mãos antes de comer como um ritual de purificação. O jejuar durante a semana como um ritual de que você está purificando a noiva, chamada Israel, para que o noivo venha. Então todo o jejum que era feito pelos fariseus e religiosos era um jeito de purificar Israel para receber a noiva, que era o Messias. Por isso que Jesus lá num dos episódios fala, mas como é que assim, você na festa do noivo, vocês estão jejuando? Já chegou, para com isso, vocês estão me cobrando. As leis cerimoniais, todas as leis que eram uma cerimônia, todas as leis que eram no sacrifício do cordeiro, as leis sobre entrar no tabernáculo ou templo, todas as leis eles eram consideradas que já estavam antes da fundação do mundo, a tradição dos anciões. Isso é tudo que deveria ser, e Paulo vai falar, isso em Cristo se cumpriu. Essa lei não tem mais o peso da lei moral. E os judeus não aceitam isso. Os judeus falam, você está empobrecendo a nossa fé. Paulo, você prega contra a nossa lei, contra a lei do Senhor, não é nem a nossa lei. Isso é muito grave. A nossa tendência, a minha tendência como religioso, é colocar mais leis para as pessoas, não ser baseado na fé. A gente quer na igreja, às vezes, ou num ambiente religioso, colocar mais barreiras. E a gente vai colocando, não, tá bom, mas para ser batizado você precisa ter 2 anos de catecúmenos, matar um leão, ganhar uma medalha olímpica, e aí você entra na nossa igreja, ok? Sem isso não dá para você entrar na nossa igreja. O que Jesus vai falar? Vocês que dificultam a entrada desses pequeninos, nem vocês vão conseguir entrar. Jesus é muito pesado com isso. Jesus é mais pesado que Paulo. O que ele está falando? As leis, e Hebreus vai falar, todas essas leis eram para apontar o sacrifício de Cristo. Se Cristo já sacrificou, a lei se cumpre. A finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É isso que é a lei cerimoniais. Às vezes a gente fica lendo o Antigo Testamento e vai, nossa, mas por que a gente não faz isso? Porque isso era para apontar para o Messias. Mas mesmo assim, os judeus não entenderam quem era o Messias. Colossenses vai dizer o seguinte,
Colossenses 2. Portanto, não permito que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Isso aí já dá problema, hein? Ou com relação a alguma festividade religiosa. Nossa, então eu posso festa junina? Ou a celebração das luas, nem sei o que é isso, luas novas. Ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu. Olha Paulo de novo ofendendo os judeus. Circuncisos e incircuncisos, bárbaros e citas, escravo e livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Com uma carta dessa, não tinha como não ser condenado à morte. Paulo rompe com toda a lei cerimonial. E hoje isso não é pregado às vezes, porque a gente fica com tanto medo do filho mais novo, mas a gente esquece do filho mais velho que está tão perdido quanto. E por último, porque o meu tempo já está esgotando, Paulo de Tarso, ele é fora do templo. E isso é uma coisa importante de se dizer, porque a gente precisa entender a vida cristã fora do templo. Para começar, a igreja primitiva não vivia mais no templo, ela frequentava, mas ela usava praticamente o templo como campo de missões. Então era legal que Pedro era chamado para depor no Sinédrio, que era do ladinho do templo, ali o muro era cavucado, tinha o Sinédrio, ele ia lá, e ele voltava contando, olha, eu testemunhei de Jesus lá dentro, talvez, e começaram a se converter, os sacerdotes, começaram a se converter os caras do templo, então eles usavam o templo como campo de evangelização. É como se hoje eu falasse, Deus está convertendo pessoas até mesmo dentro da igreja evangélica. Mas, Marcos, você está exagerando. É isso que está acontecendo. E templo nunca mais, depois de 70, nunca mais foi. Aliás, Jesus falou, de novo, vamos voltar àquele negócio. Jesus falou, vocês destroem o templo, eu reconstruo em 3 dias. Ele já está falando, o meu corpo é o templo. Aí Estevão falou quanto o templo morreu. Paulo foi falar, foi acusado, eu acho que de forma errônea, isso é uma boa briga, que levou gentil no templo, foi condenado. As coisas estavam muito, esse negócio de templo é muito importante, principalmente para o saduceu, porque o saduceu é o que trabalhava no templo e era a única coisa que ele tinha de mais importante, porque eles nem acreditavam em céu. Então o saduceu era pegado, o fariseu gostava muito do templo, mas assim, ainda sabia que o templo estava profanado. Os sacerdotes fizeram um acordão com Roma e falou, vamos fazer o seguinte, vocês não invadem o templo e a gente paga imposto. Eu manipulo o povo para que vocês não pregam o que deveria ser feito, para vocês ficarem aqui dominando. Todo mundo que Roma colonizou tinha tinha que se alistar no exército de Roma, menos os judeus, porque ficou incompatível, porque já pensou, você está todo mundo alistado, mas no sábado os judeus paravam. Aí ele falava assim, então vamos fazer o seguinte, a gente não vai alistar os judeus, até porque judeu nunca foi bom em guerra, é mais o Deus do judeu que é bom, porque o judeu não é muito bom não, mas assim, vocês não precisam ser alistados, por causa do sábado, mas aí no templo vocês não falam contra Roma, deixa, até o imposto que é colocado no templo, vocês dão uma parte para Roma, e aí toda a briga é sobre isso, os fariseus não aceitam. Aquela parábola sobre o samaritano é bem isso, quando fala que um samaritano foi assaltado e desce um sacerdote e não acode, o fariseu dá um sorriso, fala, comprado desse jeito, nunca vai acudir. Aí desce um levita, comprado também, não vai acudir, esse cara não é um homem de Deus. Aí vai descer o terceiro, o fariseu estava pensando, agora vai descer um homem de Deus, vai ser o fariseu e vai acudir. Quer ver, Jesus? E aí Jesus coloca um pior, que é o samaritano, e quebra toda a lógica. Quebra toda a lógica. Sobre o amor e sobre quem vai entrar no reino dos céus. Fora do templo. A vida cristã é vivida fora da parede da igreja. 300 anos depois, Constantino começa a trazer de novo, fazer
a religião, o Estado, e a gente cai no conto do vigário de achar que essas paredes é o templo do Senhor, isso aqui é a casa do Senhor. E Deus não tem casa, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus habita na igreja, Deus habita no salvo, e lá é a casa de Deus. Você é a igreja. Toda vez que a gente volta dizendo, eu vou para a igreja, aqui é um lugar, nossa, arrepiou, senti algo especial aqui. Não existe lugares sagrados e lugares profanos. Existem pessoas sagradas e profanas se eles deixaram o Espírito entrar ou não. Mas não existe lugar. Não existe carro ungido, carro não ungido. Não existem essas coisas não tem. Você pode até fazer para um seguro melhor, Eu não sou contra você fazer isso, mas não bota muita fé nisso não. Faz um seguro do Bradesco, ou sei lá o quê, que está mais garantido. Não é porque você botou adesivo no seu carro, Jesus pertence a Jesus. Se pertence a Jesus, você não pode vender, você tem que ficar com ele até o final da vida, porque é uma covardia você vender um negócio que pertence a Jesus. Não está gostando? Foi Deus que me deu. Tem uns carros tão ruins que não deveria, foi Deus que me deu. Deus não está gostando do cara não, você está em pecado, hein? É brincadeira isso. E aí tem esse texto que eu queria colocar de 1 Coríntios 3:16, que diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita, tabernacular em vocês? Deus habita em vocês, vocês são templo, vocês são santuário. Aliás, uma das coisas que eu estava lendo esses tempos aí, que Jesus começa a se reunir com muitas pessoas nas casas, né? Vou defender um pouco os grupinhos de casa aí. Começa a defender nas casas. Ele começa a juntar, até eu acho que provavelmente a casa da sogra do Pedro é o ponto de encontro em Cafarnaum, que Jesus o tempo todo está lá. E aí o pessoal chama ele de que o milagre dele é feito por Beelzebu, que é um demônio. Provavelmente essa palavra veio do hebraico de Bet, que quer dizer casa, templo, porque no hebraico casa, templo e palácio é a mesma palavra. Bet-zebu, que Zebu é o demônio. O demônio da casa, alguns teólogos dizem que é o demônio da casa, que esse tal Messias, que está puxando todo mundo do templo para se reunir nas casas, é o demônio da casa. Por isso que Jesus vai contar uma parábola sobre um homem que tinha um demônio, e que ele expulsa e a casa fica vazia, e depois Jesus vai falando muito de casa. E os teólogos estão dizendo que é exatamente isso. Essa proposta de Jesus, de falar Deus habita nas pessoas, nos pequenos encontros, nas casas, é tão revolucionário que os religiosos começam a falar, isso é uma proposta demoníaca. E todos os embates com eles são nas casas. E logo antes foi quando o paralítico desce e Jesus transforma ele na casa, perdoa os pecados, tudo é na casa, pode prestar atenção. A geografia sai do templo, vai para a casa. Aliás, quando Jesus entra de novo no templo, é para confusão. Eu acho que os discípulos falaram, não vamos mais no templo não, Jesus. Toda vez que você entrou, deu confusão, você não se controla. Você olha, o pessoal vendendo um pouquinho, ganhando um dinheirinho, você já quer destruir tudo, está demais, deixa os caras ganhar um dinheirinho na casa do seu pai. Jesus fala, não, se vocês querem, é interessante, Jesus ele desconstrói o templo, mas ele fala, se vocês querem realmente viver isso, viva com santidade, porque nem isso vocês fazem. Vocês falam que o templo, eu estou lá, eu habito em templos feitos por mão, mas vocês não levam a sério. Eu queria encerrar com um versículo que eu parafraseei. Então depois você dá uma olhada na versão certa, porque eu corrompi o texto. O senhor Eugênio Peterson pode? Porque eu não posso fazer um versículo versão Marcos Botelho atualizado. Que diz assim: disse Jesus aos que viviam dentro da caixa e que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a vida fora da caixa, e a verdade do evangelho da graça os libertará. Para você que cresceu na igreja, jovem, é muito importante, para você que cresceu na religião, não confunda caixa com igreja. Eu sou uma pessoa que vivo igreja,
sou pastor de uma igreja, vou na igreja e não confundo as coisas. É proposta de Deus viver na igreja. Mas se você começa a botar muito as suas esperanças na religião, que a religião é a tentativa do homem chegar até Deus, você vai se decepcionar. O Evangelho é Deus indo até o homem através da cruz e alcançando. Religião é o homem tentando chegar até Deus. Baixe sua cabeça, queria orar por você. O meu desafio hoje, essa manhã, é o contrário. Talvez você tenha colocado a sua fé nas suas boas obras, na sua religiosidade. E como diria assim, você tem confiado nisso. E você é um irmão mais velho que não entra na festa. No final da parábola do filho pródigo, o irmão mais velho não entra na festa. E talvez Jesus hoje está falando, o que você faz de bom não é suficiente para mim. A sua vida não está sendo completa. Você tem que viver fora do gueto. Você tem que viver. Você tem que entender que Deus age fora das suas cerimônias religiosas. E você tem que entender que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em você. Pai querido, em nome de Jesus, nos ajuda a entender essa mensagem que transforme a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo, assim como transformou a minha há 10 anos atrás. Que eu comecei a viver um pouco mais a insegurança de viver no mundo, mas eu me sinto mais completo no Evangelho quando eu saio da caixa. Que seja assim, do mesmo jeito que fez para mim, algo bom, que faça para todos que estão ouvindo. Se há algo que eu falei, Senhor, que não provém da Tua palavra, que em nome de Jesus abafe no coração dos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém.